Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson, sou professor de português e no vídeo de hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo de análise sintática, mais especificamente sobre o sujeito. Vamos lá? Bom, quando se fala em análise sintática, vem um monte de coisa na sua cabeça, objeto direto, indireto, adjunto nominal, complemento nominal, mas o termo essencial, e ele é assim mesmo, o nome dele é um termo essencial, é o sujeito. E eu recomendo todo aluno, todos os meus alunos, presenciais ou não, a sempre começarem uma análise sintática, independente do que o enunciado peça, pelo sujeito. Então vamos entender esse cidadão de uma forma completa, e hoje o vídeo é completo, você sai daqui sabendo tudo sobre o sujeito, ok? A definição clássica de sujeito é aquele cidadão, aquele elemento sintático que pratica a ação do verbo. Então aqui eu tenho o meu sujeito. Aquele casal comprou minha casa. Aquele casal praticou a ação do verbo, praticou o ato de comprar. O sujeito também, além de praticar a ação do verbo, pode ser aquele elemento sintático que recebe a ação do verbo. Então aqui nesse nosso outro exemplo, a minha casa não pratica o ato de comprar, ela é comprada. Então aqui nós temos um outro tipo de sujeito. E o sujeito pode ser a junção desses dois, aquele que pratica e recebe a ação do verbo. Então eles praticaram o ato de se abraçar e automaticamente eles foram abraçados. Se nós estivéssemos fazendo um vídeo falando sobre vozes verbais, isso seria a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Mas não é a intenção nesse vídeo falar sobre isso. Então vamos ficar por enquanto só com a definição. Sujeito é aquele elemento que pratica a ação do verbo, recebe a ação do verbo ou pratica e recebe a ação do verbo. Tá, mas por enquanto a gente está só na teoria. O fato mais importante, quando a gente está fazendo uma análise sintática aberta, ou seja, analisando todos os elementos, é como eu acho o sujeito. Meu querido, isso é a coisa mais simples de todas. Sujeito só se acha com duas perguntas. O que ou quem? Ah, mas não tem uma terceira pergunta? Não, só essas duas. E ela se coloca sempre antes do verbo. Então, o lugar clássico para achar sujeito, localizo o verbo e antes desse verbo eu coloco a minha pergunta. Se eu fizer a pergunta completinha, a única coisa que não entra na pergunta é o termo que eu estou buscando, que é o próprio sujeito em si. Então, quem comprou a minha casa? Aquele casal. Opa, definimos o meu sujeito aqui. O que foi comprado por aquele casal? A minha casa. Achei o sujeito de novo. E quem se abraçou? Eles se abraçaram, achei o sujeito de novo. Independente do sujeito estar no início da frase, no meio, depois, se a frase está na ordem direta ou não, falaram ao mesmo tempo professor e aluno. Quem falou ao mesmo tempo? Professor e aluno, e achei meu sujeito de novo. Tudo bem? Depois que nós já definimos o que é sujeito e encontramos um método extremamente simples de classificar e de determinar quem é esse cidadão, agora a gente vai para os tipos de sujeito. É o tempo de apagar a luz, a gente já está junto. Um segundo. Bom, agora que nós já sabemos o que é sujeito, como encontrar o sujeito, a partir do momento que eu o encontro, eu preciso determinar esse elemento sintático. A definição de sujeito simples e composto é bem diferente daquela da morfologia, de adjetivo simples e composto, por exemplo. Lá, o adjetivo simples é aquele formado por uma palavra só, adjetivo composto, duas ou mais, idem para o substantivo. O que eu não posso fazer é importar aquela definição para cá. Eu defino se o meu sujeito é simples ou composto não pela quantidade de palavras, mas pela quantidade de núcleos. E núcleo de sujeito, alguns poucos elementos. Ou é o substantivo, ou é o pronome, ou é o numeral. Núcleo de sujeito não pode ser retirado da frase, eu mato a estrutura sintática da frase. Então vamos trabalhar com dois exemplos bem opostos aqui. Uma questãozinha que inclusive foi bastante famosa nesse meio de vestibular, de concurso público e de cursinho pré-vestibular. Olha essa frase. Esborou-se balsâmico e ingênuo indianismo de José de Alencar. Se eu te pedisse para definir o sujeito dessa frase, classificar o sujeito dessa frase, provavelmente você ia chamar de sujeito composto, porque só tem um verbo, a pergunta vem antes, ok? O que esborou-se? Tudo isso. O balsâmico ingênuo indianismo de José de Alencar.
Tudo isso é o meu sujeito. Mas afinal de contas, ele é simples ou é composto? Lembre-se, não se deixe intimidar pela estrutura física, pela estrutura gráfica do sujeito. Se tem um núcleo só, é simples. Então vamos fazer um teste que você pode fazer na sua casa com seus exercícios. Núcleo não pode sumir, os outros elementos podem. Então eu vou tirar todos os outros elementos e vou deixar só indianismo. Esborou-se o indianismo. Perfeito. Claro que eu não sei mais as características, os adjetivos, não sei mais de quem é esse indianismo, mas a estrutura frasal ainda existe. Então todo esse sujeito eu classifico como sujeito simples. Repara que se eu tirar indianismo, e você pode fazer isso aí, volte todos os elementos para a frase. Esborou-se o balsâmico ingênuo de José de Alencar. Tá, mas o que é balsâmico ingênuo? O que é de José de Alencar? Perdeu a estrutura, perdeu o sentido da frase. Então esse sujeito imenso é composto. Perdão, simples. Agora, eu e você choramos. Quem chorou? Eu e você. Esse sujeito pequenininho é um sujeito composto porque ele é formado por dois núcleos, nesse caso, dois pronomes. Repara como é que eu não posso tirar núcleo. Eu choramos, você choramos. Eu desestruturo a minha frase. Tudo bem? Partimos agora para o sujeito oculto e eu quero trabalhar isso com você de uma forma bastante diferente. Vamos trabalhar o oculto e o indeterminado juntos. Se nós estivéssemos falando do inglês, isso não existiria para a gente. O inglês ele sempre ocupa a lacuna do sujeito. Até quando não tem sujeito, it's raining, por exemplo, o it faz a função do sujeito, está chovendo. Na língua portuguesa isso não acontece. É muito comum nós omitirmos o sujeito. Você foi à aula ontem? Fui. Onde é que está o eu? Oculto. Muito comum na linguagem coloquial, no dia a dia, muito tranquilo. Então vamos simular uma situação nesse canto aqui agora. Vamos pegar um verbo qualquer. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. O eles vai ficar meio apertadinho aqui. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes e eles falaram. Tudo certo? Eu, tu, ele são os nossos sujeitos. O que é comum para nós? Deixarmos isso oculto. Fazemos isso. Agora, olha que perigo para o seu vestibular. Falei, sujeito oculto, primeira pessoa do singular. Falaste, sujeito oculto, segunda do singular. Falou, sujeito oculto, terceira do singular. Falamos, sujeito oculto, primeira do singular, do plural. Falastes, sujeito oculto, segunda do plural. Falaram, sujeito indeterminado. Puxa, mas como assim? Então eu só vou ter sujeito oculto na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda do plural. Porque a terceira pessoa do plural é o meu sujeito indeterminado. A princípio, não faz muito sentido na cabeça do aluno, porque da mesma forma como a desinência e o sujeito oculto também é chamado de desinencial por isso. A desinência, por exemplo, da terceira do singular, falou a verdade, me entrega o sujeito, ele ou ela falou a verdade, ou você falou a verdade, a desinência aqui também entrega o sujeito, o falaram a verdade. Por que isso ocorre? Uma explicação bastante lógica. Aliás, a gramática da língua portuguesa é muito lógica, bastante. E por ser lógica, se criam muitas regras. Se criam muitas regras. Estou numa festa com você e um nosso amigo não pôde ir. 2 horas depois, nós nos separamos na festa e eu te encontro, claro que não você agora é um personagem, e eu te encontro falando mal desse outro nosso amigo que não pôde ir. Nós somos todos muito juntos, muito unidos. No dia seguinte, eu fico numa situação bastante complicada. Se eu conto para esse meu amigo que você falou mal dele, eu me ponho em maus lençóis contigo. Se eu não conto e ele descobre, ele pode achar que eu também estava junto. Então eu vou contar sem contar. Eu quero contar o fato, mas não quero expor o sujeito, que é você. Quantas pessoas falaram mal dele? Só uma. Então eu chego para ele e falo, olha, cuidado, porque falaram mal de você na festa. Todos nós, isso é um procedimento linguístico, não é a gramática que determina, é o contrário. Nós determinamos e a gramática segue. Todos nós, quando queremos indeterminar o agente da ação, o sujeito, colocamos o verbo na terceira do plural. A gramática entendeu que isso era um procedimento natural e transformou isso numa regra. Tudo bem?
Por isso, então, a terceira pessoa do plural é indeterminado e todos os outros são sujeitos ocultos. Ok? Agora, cuidado. Um exemplo que eu vou colocar e já vou apagar. Não é porque não se resolve questão de sujeito batendo o olho. Aliás, nenhuma questão de análise sintática se resolve batendo o olho. Se eu apenas olhar para isso aqui, falaram ao mesmo tempo juiz e jogador, se eu achar que só porque a minha oração começa com o verbo na terceira do plural, eu tenho sujeito indeterminado, eu vou dizer que essa frase tem sujeito indeterminado. Mas lembre-se, querido, o capítulo chama análise sintática. Se é análise sintática, eu tenho que analisar. O achômetro não cabe aqui. Eu acho que é, isso não resolve a sua vida. E eu analiso colocando pergunta antes do verbo. Quem falou ao mesmo tempo? Juiz e jogador. Sujeito composto nesse caso. Sempre analise, não se deixe levar pelas falsas aparências. Pessoal, tudo bem? A bem da verdade, existe um segundo sujeito indeterminado. Mas eu creio que não vai ser necessário, e aliás, não é nem muito didático falar desse cidadão agora, porque nós vamos abordar isso com muita calma, com muita dica, inclusive, quando formos falar de voz passiva. Por enquanto, um sujeito indeterminado. Na hora certa, e vai ser em breve, nós já traremos esse outro sujeito e eu linko os dois vídeos para você. Tudo bem? O que vai agora trabalhar, e vai ser bastante, nós vamos trabalhar com o sujeito inexistente. São 9 casos. Puxa, mas eu vou ter que saber 9 casos? Desculpa a falta de tato para te dizer isso, mas é inevitável saber. Não se vai para um vestibular sem saber os 9 casos do sujeito inexistente, porque eles envolvem concordância, claro, verbo e sujeito. E as questões estarão aí para tentar te derrubar. Vamos para lá? 2 segundos, apago a lousa e a gente já volta com ela completa. Bom, o último tipo de sujeito que se desdobra em 9 casos. Ah, mas aqui na lousa tem 8 só, e é de propósito isso. O último caso eu gosto sempre de trabalhar a parte com o meu aluno, porque ele tem uma característica diferente. Os verbos sem sujeito. Aqui não é sujeito oculto, que eu sei quem é, só não estou vendo. Não é sujeito indeterminado, que existe, mas eu não sei quem é. Aqui a casa está trancada, a luz apagada, não tem ninguém lá. Tenho que saber de cor. Não tem como pensar em ir para um vestibular ou para um concurso de alto nível sem ter isso na ponta da língua. Tudo bem? O mais clássico de todos. Verbo haver no sentido de existir. E ele está aqui. Então está aqui o meu verbo haver, vamos só destacar esse cidadão. E está aqui o meu verbo haver no sentido de existir. Como eu sei que esse cidadão, esse verbo haver, está sendo empregado no sentido de existir? Troca. Havia uma pessoa na sala, existia uma pessoa na sala. Eu posso trabalhar com esse verbo em outros tempos, em outros modos, mesmo que haja esperança, mesmo que exista esperança, se houvesse chance, se existisse chance, não importa. Mas verbo haver no sentido de existir, a oração inteira é sem sujeito. Tudo certo? Assim como eu tenho o verbo haver no sentido de existir, eu também tenho o verbo haver no sentido de tempo passado. E aqui, de propósito, eu fiz algo que eu repeti em outros casos. Cuidado sempre. Eu tenho 2 orações. Na primeira, quem chegou? Ela. Mas na segunda eu não tenho sujeito. Há uma semana, o verbo não tem sujeito. É lógico que não tenha. Meu querido, você que está aí do outro lado, isso não é uma imposição da gramática, é atendimento a uma lógica. Quando nós falamos há uma semana, eu estou me referindo ao tempo. E o tempo não pratica o ato, o tempo não recebe, ninguém aperta o botão para praticar o passar do tempo. É lógico que ele não tenha nenhum causador, por isso ele não tem sujeito. Então o verbo haver no sentido de tempo passado, sem sujeito também. Verbo fazer com relação a fenômenos meteorológicos, sem sujeito. Fará calor amanhã? Me conta, quem é que vai praticar o ato de fazer calor amanhã? Ninguém. Não tem agente causador. É natural, é lógico que esse verbo, nesse contexto, não tenha sujeito. Verbo fazer e verbo ir, no sentido de tempo passado. De novo, aqui, muito cuidado, eu tenho 2 orações. Sujeito oculto aqui, sujeito oculto aqui, mas essa oração, esse meu verbo fazer para tempo passado, esse meu verbo ir para tempo passado, o que faz um ano? O tempo. O que vai para um mês? O tempo. E o tempo não tem agente causador. Estou tentando te mostrar, além da gramática em si, o porquê de fato isso existe, para que a lógica também acabe te complementando esse aprendizado. Tudo certo? Mas
Basicamente, eu tenho que saber de cor esses casos e, mais do que isso, eu tenho que saber reconhecer isso no meu texto. Expressão chega de, basta de. Chega de mentira, basta de saudade. Poxa, Edson, por que o de mentira ou de saudade não pode ser sujeito? E aqui uma coisa preciosa, jamais será. Sujeito nunca, nunca vai ser introduzido por preposição, tá ok? O que chega de mentira? O que basta de saudade? Repara que não existe resposta para a minha pergunta. Então, oração sem sujeito. Verbo passar com relação a tempo, com relação a hora. No meu primeiro verbo eu tenho sujeito oculto, você. Agora, de novo a perguntinha. Põe a pergunta antes do verbo. O que passa da uma? O tempo novamente. Ninguém pratica o passar do tempo, ele é um fenômeno natural, por isso sem sujeito. E o último, que já é um clássico, o verbo chover, assim como o verbo ventar, o verbo nevar, ou seja, verbos que indicam fenômenos da natureza. Também nunca terão sujeito, porque ninguém os pratica. Então, o que choveu um dia inteiro em Campinas? Não tenho resposta, não tenho agente que pratica o ato da chuva. Claro que aqui eu tenho que tomar um cuidado apenas num primeiro momento interpretativo. As crianças choveram sobre o palhaço, não é mais o chover fenômeno da natureza, é um sentido figurado, e aí foge toda essa regra e volta ao normal. As crianças, sujeito plural, choveram no plural. Tudo bem? Sei de cor, como isso é cobrado de mim? Vamos brincar aqui. Se ao invés de uma pessoa, fossem 10 pessoas, se ao invés de um ano, fossem 7 anos, se ao invés de um mês, fossem 5 meses, tudo bem? Se ao invés de um dia, Campinas ficou quase debaixo d'água, fossem 3 dias, se ao invés de uma, fossem 7. A pergunta que não quer calar, e é assim que o seu vestibular vai tentar te enquadrar no erro, é: enquanto era uma pessoa, verbo haver no singular, lógico. Enquanto era um ano, verbo fazer no singular. Mas e agora? Havia uma pessoa, se ao invés de uma forem 10, haviam 10 pessoas, faziam 7 anos, vão para 5 anos, já passam das 7, choveram 3 dias inteiros? Não. Esses verbos, nessas circunstâncias, nesse contexto, jamais terá plural. Nunca terá plural. Por um motivo também brutalmente lógico. Olha só aqui, só para a gente entender isso. A casa ruiu. Sujeito e verbo, e erro nenhum nesse meu verbo. Agora, se eu passo isso para o plural, as casas, o verbo tem que ir para o plural também. Ruíram. Que lição eu tiro disso? Quem manda no verbo é o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. A partir do momento em que aqui não tem sujeito, quem é que vai mandar esse verbo para o plural? Não tem. Quem manda verbo para o plural é o sujeito. Oração sem sujeito, verbo sempre no singular. 8 casos que podem tentar me pegar no vestibular e eu tenho que estar muito atento para eles. Fechou? Vamos para o último caso agora e a gente encerra esse vídeo em alto estilo. Bom, reta final, o último caso de sujeito inexistente. Lembra que eu te falei que eram 9? Na lousa anterior, que acabou de ser apagada, tinham só 8. Havia só 8. Agora a gente vai falar do verbo ser. O verbo ser com relação a datas, horas e distâncias. Puxa, mas o verbo ser tem sujeito, eu sou feliz? Tem. Mas quando ele se refere a datas, a horas e a distâncias, ele não tem sujeito. Então, a oração é 1 de maio, referindo-se à data, não tem sujeito. É 1 da tarde, sem sujeito. E daqui até aí a 1 quilômetro, sem sujeito, porque se refere a datas, horas e distâncias. Por que eu falei lá agora há pouco que eu gosto de fazer isso separado? Porque mesmo não tendo sujeito, o verbo ser é um verbo diferente. Ele não tem sujeito, mas ele pode ir para o plural concordando com o numeral que representa a data, a hora ou a distância. Então, se ao invés de 1 de maio for 2 de maio, o verbo assume a forma plural concordando com esse numeral. São 2 de maio. Se ao invés de 1 da tarde forem 3 da tarde, o verbo ser também admite o plural. São 3 da tarde, concordando com esse numeral. E se forem 10 quilômetros,
O verbo ser também assume o plural, porque ele concorda com o numeral que representa a data, a hora ou a distância. É a única particularidade que ele tem. Passou a ter sujeito agora? De jeito nenhum. Tudo bem, queridos? Basicamente encerramos o conteúdo do sujeito, mas tem aquele detalhezinho, aquele diferencial que vai fazer falta para você. Que é isso aqui. E aí nós encerramos de fato. Na primeira oração, você que é um cara esperto, já bateu o olho e falou, opa, verbo haver no sentido de existir. Existia uma chance de vitória, sem sujeito. Mas e aqui? E eu já vi grandes e bons vestibulares tentando pegar o aluno aqui. Esse verbo haver não tem sujeito. E esse que é o auxiliar? Pior. E se eu passasse essa oração para o plural? Chances de vitória. Ficaria assim ou assim? Deviam haver chances de vitórias ou devia haver chances de vitória? Pensa comigo, isso aqui é uma locução verbal. O meu verbo principal é sempre aquele que está no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Se não tem sujeito para o verbo principal, qual é a chance de ter sujeito para o verbo que é meramente auxiliar? Zero. Então, toda vez que eu tiver locuções verbais em que o verbo principal não tenha sujeito, a locução inteira vai permanecer no singular. Se eu colocar o deviam haver aqui, eu incorri na pegadinha mais clássica e mais velha de todas. Tudo bem? Forma correta? Devia haver. Porque quem manda na locução verbal é o verbo principal. Não tem sujeito para ele, também não tem para auxiliar. Tudo bem, meus queridos? No próximo vídeo, nós vamos trabalhar verbos de ação, ligação, que é fundamental e praticamente todo mundo passa reto. Vamos começar já os nossos conceitos de objetos diretos e indiretos, verbos transitivos e intransitivos, e daí a coisa flui com uma certa rapidez. Tudo bem? Se você gostou, curta, compartilhe. Corrente do bem, como eu costumo dizer em todos os vídeos, tem que seguir. Então vamos passar esse conhecimento para frente. Um grande abraço, estamos juntos.